Olá e bem-vindos ao Royal Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido do cinema de arte e popular do então e agora. Nós somos vossos hosts, eu, Miguel Aide, o Tomás Ferreira Hello, hello. e Leonardo Miranda. Bem-vindos. Hoje falamos de Heavenly Creatures, mas primeiro não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar-nos um like. Heavenly Creatures é um filme biográfico neozelandês de 1994, realizado por Peter Jackson e protagonizado por Melanie Lynskey e Kate Winslet, nas suas estreias no cinema. Baseado num famoso caso de homicídio que chocou a Nova Zelândia dos anos 50, o filme examina a relação entre duas adolescentes, Pauline Parker e Juliette Hulme, que culmina no assassinato premeditado da mãe de Parker. Heavenly Creatures estreou no Festival de Cinema de Veneza, onde recebeu o Leão de Prata, tornando-se um dos filmes mais bem recebidos de 1994, chegando a receber a nomeação para os Oscars na categoria de melhor argumento original. Tudo muito lindo, mas será que RWC achou o mesmo encanto nesta Nárnia deturpada, com matricídio à mistura? Amigos, dizem o quê deste filme? Houve elementos no filme Heavenly Creatures que eu gostei bastante. Primeiro de tudo, acho muito interessante que seja a primeira estreia da Kate Winslet, uma atriz que gosto bastante no cinema. E há E da, e elementos. da, outra, e da Melanie também. Também foi A estranho. Melanie, eu não conheço tão bem, tipo. Ela é Conheço algumas Rose, ela é coisas. Rose do Two and a Half Men. Pois, eu não vi Two and a Half Men, so I Também don't nunca know. foi uma Ah, série sim. que tenha Mas gostado saberás muito. melhor. Mas, mas tive a impressão, será que isto é uma atriz que, apesar de que em jovem eu não reconheço, mas em adulta eu vi em vários sítios, só que não me estou a lembrar. Fui ver imagens dela e I wasn't sure. Mas em termos de estilísticos, acho que o filme tem momentos bastante interessantes. Claramente o Peter Jackson, e não, está mais provado, he's a great director. Mas há outras instâncias em que, em termos da narrativa e do que me faz sentir pelas personagens, em última análise, e o que é que as leva ao dito matricídio final, que é a morte também da Pauline. Spoiler. Spoiler alert, eu não estive muito vendido emocionalmente à situação final, de tal forma que, porque idealmente, dramaticamente, é suposto o ideal seria eu sentir da minha parte alguma compreensão, não uma aceitação, um achar que é muito bem ela matar a mãe, não é isso que eu estou a dizer, mas perceber o que é que as levou até àquele lugar. E eu não chego a perceber emocionalmente o que é que as leva lá, porque todo o filme está num registro de realidade aumentada, constantemente, em que a câmera está constantemente. Eu percebo a intenção do Peter Jackson, tipo, há este namoro com uma câmera que tem estes sweeping shots românticos e movimentos sumptuosos de câmera, tipo, tanto em handheld como em travelings delicados que vão revelando o mundo, que em parte é todo o mundo assente na ordem dos anos 50. Mais uma vez estamos a repetir um bocado o mundo já revisitado por nós no outro filme que é o Picnic at Hanging Rock, neste caso australiano, mas relativamente Eu ia perto em termos mencionar isso. geográficos. Yeah. Ou seja, no sentido do Boarding School Girls, Order, Yeah. 1950s, tudo muito direitinho, conservador, não é? Ao mesmo tempo que desta forma meio Blue Velvet, temos todo um submundo de violência e satisfação digamos, do prazer de forma geral e de instintos, tipo, neste submundo subconsciente que depois acaba por vir ao de cima, não é? Tipo, há esse diálogo entre as duas coisas. Só que estamos sempre com esta câmara altamente energética, com este tipo de atuação que é altamente energética, risos intensos, tudo é maravilhoso, tudo é infância, tudo é nostálgico, tudo é maravilha, elas são sempre. E eu simplesmente. E para dar uma situação exemplo, as primeiras cenas do filme em sequência acontece que são essencialmente o setup do mundo imaginário que estas câmaras, estas raparigas partilham, a Pauline e a Juliette, e que no fundo vai ser o contrato de amor entre elas, que é todo o mundo imaginário que se torna, segundo depois investiguei, uma religião delas e que o filme também explicita, em que tens estes diferentes santos que são figuras de celebridade do mundo da música de Hollywood que elas admiram, e The Fourth World ou The Fourth Dimension é uma espécie de mundo divino delas, uma espécie de céu para elas, não é? Em que elas vivem obcecadamente dentro de, e depois elas distanciam-se da realidade. Agora, nas primeiras instâncias do filme, elas conhecem-se no boarding school, têm uma aula de pintura juntas em que imediatamente te connect, muito rapidamente passam a brincar juntas no parque, e todo este registro
acontece com câmara rápida, tudo é amazing, tudo é fantástico, tudo está tipo. E eu simplesmente eu não acredito in their friendship. Mas a questão é que todo o filme daqui para a frente nunca para, nunca há um momento de respiração, nunca há um momento em que eu sinta a relação delas de uma forma genuína que ao fim e ao cabo, quando está aquele ato final derradeiro horrível, eu realmente sinto a relação ali a expressar-se no seu o expoente maior, infelizmente, de maior violência, de maior intensidade emocional. Tipo, não percebo o que é que as leva ali. E o filme tenta argumentar um bocado o que é que isso possa ser, mas acho que o filme está mais preocupado com o escapismo e é um filme que está construído para shock value para mim. Tipo, é sempre shock, shock, shock and sensation. E tipo, está mais preocupado com o escapismo, deixa-se namorar com, parece que o Peter Jackson, and who wrote this film, estiveram mais interessados com oh, look at how amazing this world in her diaries, no diário de ambas, nomeadamente da Pauline, porque o diário da Juliette foi destruído ou não encontrado, depois do crime vir ao de cima. Olha como fantástica que ela é, está cheio de pormenores que nós podemos expressar on screen. Ok, but like, what about the real world? Tipo, os lares onde estas crianças vêm, tipo, o que é que aconteceu para elas serem assim? Porque depois, a questão é que eu não sinto que há um balanço ideal entre o mundo real alimentar a fantasia. Acho que é tudo muito namoro com a fantasia, que está muito bem, tipo, expresso em termos visuais, o que ele faz com a luz e etc. É muito interessante. E uma das sequências mais interessantes é quando ela realmente entra no mundo imaginário e se relaciona, isto é Pauline, com estes homens de barro enormes, estas figuras enormes. Mas depois, em termos da realidade de onde vêm estas emoções, todo este trauma e justificação para a finalidade do gesto dramático que é a morte, I don't really understand it. Particularmente quando esta mãe é uma mãe boa, é uma boa mãe. Então eu só sinto ódio a elas no fim. Complete hatred. Like, why? 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 Tipo, e não é como se eu já. There's no Isso understanding é um for bocado this. E o eu ponto percebo do que filme, é. não é? Eu sei, tipo, em certa medida, mas eu só. Mas chega a um ponto em que não é só why, é só acho. Fico revoltado até com o próprio filme, porque não sinto que o filme deu o suficiente na dinâmica do real, do mundo real, para eu sentir que elas vêm de lares destroçados. Há no limite desse argumento com o mundo real duas coisas, que é que o que se possam tirar para mim, que é no limite o que o filme deu foi a Pauline ser uma frustração pelo facto de uma família pobre e há um live de vergonha quando a Juliette entra no mundo dela e ela repara que a casa dela tem um quarto alugado a visitantes que precisam de um espaço para dormir, para ver. Ok, mas é isso suficiente para tu queres matar-te uma. Ou seja, ok, there's something there. Let's continue developing that threat somehow. Nothing is just there and. Portanto, quando chegas à finalidade da coisa, não é só absurdo no sentido natural de que porque é que se deu uma morte. E claro, como diz Miguel, isso é interessante porque muitas vezes é não haver resposta. Why did this senseless death had to happen? Mas para lá disso sinto que há mesmo uma revolta com o filme porque é super like. As coisas não acontecem do pé para a mão, tipo, ou seja, tem de haver uma base no real para que isto. Para que estes sentimentos de ódio para com um outro familiar teu, a tua mãe ou um pai, aconteçam, se formem, para depois I can kind of believe why this happened. E há um live disso, mas depois eu não fico entirely sold. E não é só isso, também não fico entirely sold on their relationship, porque desde o início a relação é super, está interpretada a 11, em que elas estão sempre a rir-se, Mas calma, são sub-humanas. posso entrar aqui de Eu vou carrinho, acabar aqui porque entra, por favor, tipo, tipo, é só. só porque Those are my estavas a initial fazer alguns feelings. pontos. Por exemplo, em relação à amizade delas, como é que ela é construída desde o início. Eu nem tive problemas com isso, porque elas não se conectam necessariamente logo desde o início muito. Tem o momento em que ela é introduzida na sala de aula, Juliet, e depois vai havendo pequenos momentos de aulas diferentes com a questão da pintura e depois lá no recreio, em que elas vão se aproximando, mas não é imediato. E há assim uma espécie de montagem sequence em que se vai vendo o tempo a passar e elas tipo, em momentos diferentes a irem se aproximando. Eu também não sinto que é necessariamente algo ah, inacreditável, no sentido em que não é mesmo credível a relação delas. Não é super inacreditável, é só. Falta-me ali alguma coisa, momentos de respiração. O filme não tem isso. Para mim. É assim, é um filme dinâmico, percebo, mas não sinto que precisasse propriamente parar. Até porque há muitos momentos em que de facto faz isso. Mas especialmente com a questão da relação delas, como inicia, eu não tive essas questões. Ahm,
Mas em relação à questão pronto, da ligação com o real e pronto, essa distinção que estavas a querer fazer pelo facto do filme ser tão baseado na parte do imaginado, do imaginativo, deste mundo imaginado delas, eu não sei se o filme precisa de mais ligação ao real, porque, por um lado, nós sabemos que isto é baseado numa história verídica, em que há muitos detalhes também que são difíceis de compreender em relação àquilo que aconteceu na vida real sobre aquele assassinato e a relação entre as duas raparigas, e portanto, também é sempre difícil pegar numa coisa real e tentar explicar ou ficcionalizar quando tu próprio não sabes bem explicar o que é que aconteceu e a natureza daquelas duas raparigas. Porque, inclusive, também estive a ler que elas tentaram, acho que na altura, para tentar ser uma pena mais reduzida, não sei como é que se diz em português, plead insanity, Yeah. tipo, Pois, Declarar, ora não. declarar, pronto, porque declarar não foram assim. declaradas. Não foram Exato, declaradas. não houve essa. Não houve isso, mas de facto foi uma tentativa, porque aquilo são realmente actos tão absurdos que tu questionas a saúde mental destas raparigas e, portanto, não havendo propriamente forma de explicar ou não percebendo bem a natureza da relação delas, fica tudo assim um pouco no limbo. E eu acho que é difícil criar um argumento a partir disso, porque de facto tens de escolher um caminho e depois o caminho pode ser um bocadinho difícil de justificar, porque é aqueles casos em que a vida é mais estranha do que a ficção, tipo, como se diz em inglês. E então, até certo ponto, qualquer justificação que tu ias pôr, eu acho que podia parecer um bocadinho estapafúrdia. Então, sinceramente, eu acho que o filme fica bem mantendo-se quase excessivamente neste mundo pronto, fantástico e de uma relação que é constantemente inexplicável. É simplesmente uma obsessão entre as duas. Mas eu gostei desse lado, porque para mim isso é suficiente. É uma obsessão que as duas estabelecem uma com a outra e que as leva a ir fazendo coisas cada vez mais macabras e perderem-se cada vez mais no mundo delas. E eu acho que isso é bem construído, a forma como elas criam aquele mundo, como se começam a chamar uma à outra com os nomes das personagens que criam. E eventualmente, dada aquela questão de a Juliet ir-se embora e a Pauline querer ir com ela, e depois ela precisar ali de uma figura para onde, no fundo, extravasar a sua raiva, vai para a mãe, que é a figura que, no fundo, tem sido mais autoritária ao longo do filme e que impõe mais obstáculos a elas estarem juntas. Obviamente que eu também sinto que ela é uma boa pessoa, eu concordo com isso. Isso também foi algo que me chateou, mas no fundo num bom sentido, porque sinto que é mais trágico a morte da pessoa no fim, quando é Da provavelmente Hadley, exatamente. Sim. dos quatro pais, provavelmente a melhor, a pessoa mais bondosa. Apesar dela também ter as suas coisas em relação à amizade das duas, ela também não é propriamente tolerante em Sim, relação não, à não, sua não, não. amizade. Inclusive Mas, naquela visita ao psicólogo, em que ela está ali toda chocada porque ela poderá ser homossexual e pronto. mas isso eu considero, tipo, eu considero que I don't, não, obviously it's not a good thing, mas não é, é próprio do tempo, essas preocupações. E I Sim, don't os anos blame 50 é the person, mais. não, exato. É o Na contexto íntegra, she diferente. seems to be like a very good mom, or giving Sim, mom, sim, ou seja, eu concerned estava mom, só a dar em um lugar de exemplo em que Sim, de preocupação. sim, facto sim. ela não Sim. é tipo Yeah, não é também perfeita uma de pessoa todo. perfeita, mas Yeah, of claramente course. é a melhor de todas e uma que que sente que se preocupa com a filha. Mas sim, é assim, no meu ponto de vista, para mim isso não teve problema nenhum, porque eu acho que o filme é bem construído na forma como cria a relação entre elas e vamos vê-las aproximando-se cada vez mais, também no contexto daquele mundo que elas imaginam. E exatamente por isso, cada vez que vemos mais esse mundo, mais eu percebo que elas não são pessoas normais, digamos assim, que vivem num mundo que não é comparável com os dos outros. E portanto, quando a Pauline começa a sugerir a hipótese de matar a mãe como forma de remover aquele obstáculo para elas irem embora, isso para mim já começa a ser credível, já não é tão estapafúrdio, especialmente porque depois também há aspectos do acting das duas que alimenta esta ideia de que tudo isto está a ser encenado num mundo diferente. Ah, sim, E, definitivamente. e é fácil acreditar que estas pessoas são malucas. Dissociadas do real, digamos assim. Sim, e obviamente que o filme às vezes tem esse lado mesmo encenado, da forma como a Melanie, a atriz, é mesmo exagerada em algumas expressões e sempre muito expressiva,
mas isso funciona bem porque alimenta de facto as personagens, como elas são e a sua relação. E Sabes o que é que é? Sim, eu percebo isso, mas acho que um dos problemas principais é que tu estás a dizer, concordo, tipo, e já me passou pela cabeça essas questões de nós estamos a ver um mundo que por default é cartoony porque é assim que as personagens sentem o real. É tudo muito rápido, é tudo extremamente garrido, são estes planos de câmara, a dita câmara fantasma, que é assim que abre o filme, né? Assim, do Newsreel Report, com que abrimos o filme por uma câmara que atravessa aquela floresta, e isso é interessante. Já pensei nesses termos, mas a questão para mim é que a própria forma como ele trata o real, as outras personagens para lá delas, todos os outros atores para mim mais ou menos se comportam como se fossem não, cartoons, por exemplo, psiquiatra. Isso sim me irritou um bocadinho. Tipo, há um encontro com um psiquiatra em que a Pauline vai ao psiquiatra. Ele está tipo, this really chosen evil guy who's like, so do you like your Homosexuality. mother's mas sexuality? a cena é que And estás I'm sempre a like, ver as coisas. Jesus. Mas estás sempre a ver as coisas da perspectiva da Pauline, não é? Pois, né? Portanto, Exato, mas I don't know, it's just. Foi o que eu acabei de dizer ao mesmo tempo, mas até quando mexeu ela comigo. está a imaginar a morte da mãe já antes, começa a vê-la engasgar-se, depois ela cai para cima da comida e depois o pai também aparece lá espetado com a faca. Mas Todo o aí, filme ok. tem esses elementos de imaginação dela que são naturalmente absurdos e exagerados, não é? Lenny, what did you think to pass the ball? Eu concordo com o Miguel que o filme é bem construído, mas eu rejeitei o filme basicamente. Estava bué. Não. Acho que não, mas tipo, os primeiros. Ali durante uma boa parte do início eu estava bastante investido, porque eu acho que, ao contrário do Tomás, eu acho que a relação é desenvolvida de uma forma interessante. É muito dinâmica, é muito exagerado. O filme é muito exagerado no seu todo, mas acho que há qualquer coisa ali de interessante, não é? São duas pessoas. Oh, definitivamente. Eu disse que havia aspectos Uhum. interessantes ao filme, e Sim, isso é um sim. deles. Sim, e pronto, para mim o início foi muito interessante e estava cativado e queria ver o desenvolvimento da insanidade delas. Mas depois, epá, a certa altura já não estou a ver o filme, estou só à espera que uma personagem está a falar e que a câmera vá para a frente. E depois, outra vez, e a Exato. câmera vai para a frente. Yes, 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 Constantemente, eu já yes, yes, estava, yes. não consigo mais, estou farto Yeah. disto. É Porque é porque eu acho que há sempre. dispositivos visuais que são bem óbvios. Há cenas que são assim meias. Eu estou a tentar contar as palavras certas, porque há cenas de filme que são bem clichê na forma como mostra as coisas. Uhum. Tipo, para enfatizar tipo, momentos dramáticos ou comportamentos dos personagens, há certos momentos em que a câmera tipo, pushes in a little bit more. Só que And eu acho que there's é other intencional. moments. É intencional no Sim, sentido eu de acho que criar é Claro super que é, claro intencional. que é. este Claro que é. mundo narrativo que elas têm. Mas Elas, torna-se previsível e aborrecido em certas sim, é instâncias. exato. É só Não é torna-se tudo, interessante não para são todas mim. as cenas que são aborrecidas, mas há algumas instâncias eu fico, Yeah. I know kind of where this is sort of going. Um, Mas, por exemplo, quando vamos para o mundo imaginário delas, as imagens são uncanny, são tão estranhas que eu fico interessado e gostava de ver mais, sim, mas não me traz emocionalmente para o filme. Fico sempre muito distante pois, de tudo. E same, é isso, same, é que same. Yeah. não sentes qual é o mindset delas. E eu percebo que aí é, se calhar, pronto, na vida real também não se percebe qual é que foi o mindset delas para cometerem o crime. Mas gostava que no filme, ao menos, eu as visse a cair nesta insanidade, mas que eu compreendesse porque é que elas estão a cair. Enquanto no filme acho que não. O filme não faz um excelente trabalho. Eu acho que pode ser uma questão de, se calhar, pronto, não é totalmente bem comunicado, mas eu acho que a intenção está lá, porque há muitos momentos em que eu sinto que eles estão a trabalhar no sentido de a razão da insanidade é a forma como elas estão as duas, no fundo, doentes, digamos assim, ou tiveram o passado de doença, e se conectam também através disso, e depois com a recaída, digamos assim, de Juliet, com a tuberculose. Uhum. E depois, claramente, a questão, por causa disso, da separação das duas famílias e da ida embora da Juliet. Portanto, há momentos em que claramente elas estão, quer dizer, perdidas em choro e tristeza porque sentem que a relação delas não vai continuar. Pronto, é exatamente nesses momentos que eu sinto a força daquela amizade e que para mim dá mais credibilidade quando elas tomam as decisões que tomam em relação à família. Uh, É quando vejo esses momentos de desespero e de ligação forte das duas. Sim, eu percebo. Eu acho que o problema, se calhar, é porque no papel tens razão, já. Estão lá vários elementos, mesmo ela encontrar
a Kate Winslet encontrar a mãe com o outro. Há coisas que justificam o cair na insanidade, mas eu acho que é como o filme tem este registro constante, tão exagerado, é demasiado, é quase não há, para mim, devia haver mais diferença entre o mundo imaginário delas, que acho que é o que o Tomás Calhar estava a dizer, entre o mundo imaginário delas e a realidade, e sentirmos mais um peso do real nelas, e ao mesmo tempo como é que, através das narrativas e do Mario Lanza e do Orson Welles, é que elas tentam fugir disso, mas como o filme é filmado desta forma tão exagerada, é tudo tão dinâmico e sublinhado. What are they running away from in their real lives? Do que é que estão a fugir? Do motivo do escapismo? Porque não podem dizer. Uma coisa que me custa. Há aqui um argumento bivalente e eu percebo esse lado, porque podes dizer que quando estamos a fazer uma reconstrução fictícia de uma coisa que aconteceu, sobretudo um crime, em que não se tem todos os dados, por um lado tens o argumento que não tem todos os dados, não se pode dizer muito. Se calhar fica mais interessante não se sabendo tudo, correto. Mas ao mesmo tempo, cria-se aqui uma situação complicada de eu me ligar emocionalmente às personagens, o que elas fazem, por não é qualquer coisa, é matar uma mãe. Não é? Se fosse o Em jardineiro. Se um jardineiro, era ok. Pois. Em que, tipo, o que me é dado do real é tipo, ficaram ambas doentes uma vez e são muito imaginativas e os pais num caso vão se divorciar, no outro, anos mais tarde, colar não é muito, bem, isso não é muito relevante, nunca se casaram. Mas são coisas que são, ok, like, everybody has that. Everybody has been imaginative, everybody, but maybe they are psychopaths by nature. They haven't been, não foram tipo avaliadas como tal na altura, portanto, não sei o que dizer em relação a isso. E portanto, fico muito pouco eu preciso saber, de sentir pelo menos, de me ser sugerido, não que me seja explicado ad infinitum, mas que me seja sugerido de uma forma mais desenvolvida do que é que elas estão a fugir, porque todo o filme é esta fuga, desde o início, a fuga. Uma das coisas que foi o maior choque foi depois desta cena de eles conhecerem no boarding school. A construção é bem feita, eu concordo, a estrutura é bem feita. Se calhar estende-se um bocado mais, se calhar I lose myself over the movie a little bit, mas elas estarem num boarding school, terem aquela aula de desenho e depois rapidamente passarem para uma brincadeira tipo no parque com o irmão dela que ali surge e depois estes planos de câmera que são kind of, como se fosse um balão swinging to them and from them enquanto estão-se a rir no recreio e a fazer desenhos, etc. Uou, já estamos aqui? Já soltámos para elas tipo, começarem a desenhar histórias together e começarem a fazer bonecos de barro e eu fiquei um bocado com o Mario todo e eu fico, uau, isto foi super rápido. Não sei, e Eu depois não continuo senti sempre isso, assim e não eu... senti isso. I felt a little bit. But... É que tipo, é Mas rápido não no sei se sentido tantos... que Lá está. o filme também tem que andar para a frente, né? Mas acho que Sim. há momentos suficientes, não é? Há o I like momento to da be pintura no lulled painting class. I like to be lulled into reality, almost like they're Anytime. they're pulling the rug under me. Uhum. You think it's one thing, then it Sim, sim, actively percebo. starts Sim, mas isso transforming também uma tem o relação que... lado. Também tem o lado negativo em que pode ser tão subtil que não passa, não é? Não, tipo, não Estou se... só a dizer, Bem, estou só a dizer o oposto em que exageras demasiado essa velocidade para inserir os elementos. Quer dizer, convém também as coisas serem perceptíveis o suficiente. Pronto, estou não, só a são deixar perceptíveis, isso à sim, parte. sim, sim. Mas o que eu estou a dizer é simplesmente o gesto to lull me into it a little bit. Like, progressively, we start to live the realm of real reality and the fantasy. So the rug can be pulled under me. That's what I prefer. That's what I like. That's what I think is more interesting, film-wise. And then we can go to that place of esse lugar de realidade aumentada e velocidade e consigo, accept that e sentir a diferença, porque é sempre esta mudança de tensão, né? Este fechar, este reprimir e libertação de tensão, tipo a calmia e depois a rapidez. Se tudo é rapidez, nada se registra como esse poder da mudança e da transformação quando ocorre esta amizade que é tipo world changing para esta rapariga Pauline, que é em efetivo a nossa protagonista de início, né? Quando a encontramos. O que há é só Berlim, pim, 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 all the time, like, so it's like, Mas eu já agora, construo a wall with the film, a little bit. eu acho que em Although, relação a. Dizes. sim, eu só ia dizer, although há muitos aspectos que eu gosto no filme, tipo, por exemplo, eu gosto muito da abertura. A abertura achei amazing. Quando a abertura sucedeu com o newsreel que verias num cinema da altura a mostrar a sociedade da altura nova-zelandesa, tipo, com os parques, os jardins, as atividades em conjunto, as corridas de barcos modelo, tipo, naquele parque público, etc. E de repente ouves um grito
no background e tens esta câmara fantasma completamente bodiless, sem corpo, como ponto de vista, a atravessar aquela floresta e aqueles planos rápidos delas a correr pela floresta. I thought, amazing, amazing, amazing. Keep carry on, carry on. I'm loving it, I'm loving it. I was completely carried with it. This is And the I was Peter trying to Jackson really- I know. This is the guy. I'm like, whoa. É o I Pedro. was like, this is amazing. I was really I was flattering him at the start of the film. I was like, whoa, I love it, I love it. And then I progressively went to a place que eu estava, okay, a Kate Winslet, I said a little bit too hysterical too often. It's a bit cartoony. And it's keep going, and it's momentos de respiração Como é que eu que não sinto. achaste que ia ser logo cartoon a partir da passagem para elas a correr? Acho que Aquela havia um câmara balanço. completa. Quer dizer, Não sei, mas eu acho que pode haver momentos isso é um momento que expressa uma violência no seu expoente máximo que surge como uma catarse. E não quer dizer que E é o todos os momentos clímax do sejam filme, catárticos. supostamente. Está-te a dar um hinting do que é que vai ser. Yeah. Se todos os momentos, se todas as cenas forem catarse é tipo. não, mas eu não I estava a became falar do phased ponto de out. vista. Não estou a falar nesse ponto de vista da cena, estou a falar do ponto de vista em que a cena é cartoon já desde o início. Quer dizer, aquela câmara, a forma como cortamos do ponto de vista Mas aí delas, a está. correr Mas aí para o está. POV, Sim. a música, quer dizer, tudo isso Mas logo aí de está início, garantido. tu- Mas isso é uma cena violenta, é isso que estou a dizer. Isso é uma cena violenta. Há um mistério que carrega essa cena, que é uma Sim, analepse, é violenta, mas o estilo de filmar dá-te aquele lado de filme de terror de Está género, certo. tipo. Mas tu não quer dizer que tenhas de carregar, tipo, e num filme não quer dizer que tenhas de carregar esse modelo de apresentar visualmente uma cena da mesma forma para todas as cenas. Há cenas que são mais calmas, há cenas em que a câmera pode Claro, abrandar. não, mas isto. Não, claro que não. Eu só queria dizer que o filme tem esse lado, mesmo que depois não vá ser sempre assim, apresenta-te logo desde o início como podendo sendo assim e dando Sim, elementos and I like that. vai ser E há assim. momentos em que I like that. Há momentos em que eu gosto disso. Há momentos em cenas em que eu acho que para mim se torna aceitável, digamos assim, em que percebo the intention. Eu percebo e depois há outros momentos em que eu percebo a intenção, mas não concordo com ela, por exemplo. É mais isso que estou a dizer. Muitas das cenas sentem-se tipo breves, são quase clipes, são quase momentos que se passam bem depressa. E eu não sinto o peso de uma cena, tipo, elas a conhecerem-se tipo, na sala de aula pela primeira vez, é tipo, e parece-me tudo bem lugar comum, tipo a amiga que surge e que é da alta sociedade, mas ao mesmo tempo é uma rebelde e depois ela vai sentar à mesa, mas ela até sabe mais e mostra como sabe francês à professora e ela vira-se e, What are you saying? Be a good girl. Tipo, ok. O filme revisita muitas vezes este sítio. Eu já vi isto e Sim, mas não é interessante. Tipo, I don't know. Tipo, é tudo lugar não me comum senti. até certo ponto, não é? Quer dizer, é tudo. Mas só aumentou, essa questão só aumentou o aspecto cartoony do filme. É cartoon, é lugar comum, é this girl this, that girl that, tipo, the ugly duckling meets the beautiful duckling and then they become both beautiful ducklings in their beautiful fantasy. I don't know, it was just this... Não se pode houve este fazer aspecto que eu nada, não foi. fiquei... Este gajo. Não, ok. é tipo... Para mim é uma questão fundamental de que eu não sinto momentos de respirar com o mundo real, para sumarizar. Tem uma coisa que já foi dita aqui. Em que sinto que há momentos em que abrandamos e as personagens são confrontadas com a realidade de que temos de escapar e nós percebemos que é que elas estão realmente a tentar escapar. De forma que podemos sentir um bocado mais Mas por esta vontade de escapismo. em relação a esse ponto da caracterização das personagens, novamente, eu acho que há pontos suficientes que nos dão a entender como é que elas são e porque é que elas são assim. Eu acho que quando vamos para o passado delas, em que percebemos que ambas partilham a questão da doença, eu acho que isso ajuda a justificar muitas das decisões que elas depois fazem em relação com os pais. Pode não ser completamente algo que tu vejas sempre como óbvio e explicativo das decisões que elas fazem, mas eu sinto que ajuda imenso a justificar as decisões Não, delas. mas estás a ver, no caso da Obviamente, Kate Winslet, obviamente que há um lado de psicopatia que extravasa isso e que vai para lá do normal, digamos assim. Claramente elas não são normais, não estão bem equilibradas. Mas para além desse lado genético, digamos assim, há um lado do que aconteceu no passado delas que eu sinto que é interessante o suficiente e ajuda a justificar muitas das coisas que elas sim, fazem. eu percebo isso, só que, por exemplo, no caso da Kate Winslet, é que os pais, mais que uma vez, a deixam para ir para outro país, a África do Sul ou de volta à Inglaterra, eu percebo até esse distanciamento em relação com os próprios pais dela que poderia permitir uma pessoa assim fazer o que faz agora. No caso da outra, em que os pais estão, ela fica doente e estão ao lado dela, tipo, resume-se só a um plano muito breve em que eles descrevem quase a narration type style, tipo, passado de doença e tens os pais ao lado dela na cama, todos com o bonequinho, tipo, a entretê-la e tipo,
fucking it, and I'm like, Sim, mas I don't know, no tipo, caso, isto é, no caso da de Paulina, eu certo acho que aquilo. a questão da doença aí é mais para ligá-las as duas e terem o ponto em comum. Mas em termos gerais da Paulina, eu acho que é mais ela ser assim mais reservada e mais a outcast do grupo da turma ou da escola, Pois, com eu nem sequer, mas razões para nem se ela sequer ser há esse assim, aspecto mais de. do que propriamente outra Ela é coisa. outcast, mas ela, is she ever mocked, feel put aside? Tipo, I don't even see that, her relationship with others. E mal vejo com os pais. Os pais são um footnote muitas vezes em cenas, e estamos sobretudo com elas. Eu acho que a relação delas, em termos estruturais, é bem construída porque de facto passamos muito tempo com elas e a Não, formulação não, desse não. universo imaginário. A relação I dela mean, com os quando pais os vemos com acontece os muitas pais. vezes. Há muitas Há cenas cenas de jantar delas em que com os estão pais. brevemente com eles mandam umas piadinhas ou etc, uns comentários. Mas tipo, a relação dela com a mãe, tipo, Não, mas há muitas. sinceramente, eu não percebo Há tipo, o a cena com antagonismo. o outro tipo que depois vai lá para o quarto dela e tu percebes que ela nem Sim, sequer sim, dorme sim, sim. na casa junto dos pais. Quer dizer, há pequenas coisas que indicam que aquela relação não é saudável, não é? E no geral tu Mas o sentes que mais ela estranho é que é. ela tem, o mais estranho é que ela tem dois quartos quase. Ela tem um quarto upstairs na casa e depois já há um momento em que ela está no anexo, não sei porquê. E não sei se é por escolha dela ou se foi os pais que a mandaram para ali. I don't Não, know. a escolha dela, de certeza que não é. Que deve ter a ver com a questão do arrangement lá com o Se quarto calhar é alugado. possível, Eu sim, acho que sim, sim, sim. acho que É. sim. Quando eles vão é Porque, possível, é isso, é no isso, é fundo, isso. ali dão primazia, digamos assim, à pessoa que Ah, está a sim, estás a chegar. ver? Nós estamos a argumentar coisas que é de género. Ao fim e ao cabo, ao fim desta frase está. E portanto, ela matou a mãe. Portanto, Não, como eu não, fui eu não, viver não para ia um dizer Mas nada anexo. nada disso. justifica matar a mãe. Pois não, não, Só não, tentar não, porque vamos descobrir o lá. que é que poderá ser o Exato. Que isso é o contexto. ponto principal, Precisamente, é há que é aqui uma. difícil justificar isto e tu tens de ir muito na base de pequenos elementos espalhados que ajudam a justificar um bocadinho como é que uma pessoa perturbada pode funcionar, porque ao fim e ao cabo é como eu tinha dito, tipo, a realidade é mais estranha. Isto aconteceu e é um bocado difícil Acho alguma que é vez isso haver também que é justificação para estranho. isso, não é? Yeah. Mas é que o filme é tão exagerado e tão in your face, mas depois para esta questão da mentalidade delas e do que é que poderia justificar, é que se calhar o filme poderia fazer algo mais para nos tentar convencer que elas realmente fariam isto. Parece que para essa coisa que é fundamental, o filme aí é que se distancia um bocadinho e faz uma coisinha mais fica mais implícito ou fica mais no background, que eu não me oponho, mas parece que se calhar foi isso que me chateou, é que porque é que o filme é tão exagerado e tão óbvio em tudo, mas para me explicar uma coisa tão fundamental narrativa, que é esta decisão de matar a mãe, porque é que não há qualquer coisa que seja mais claro. Não sei se é uma crítica justa, mas pelo menos foi isso que eu senti, é que estou a vê-las a matar a mãe e não estou a ver, estou a ver um filme a mostrar um assassinato, mas que não é credível, parece ridículo. É só o que eu senti. Mas mais uma vez eu percebo que a realidade é estranha e tipo, é um gesto tão horrível que não justicas, tipo, não dá para justificar. Compreendo isso, mas pronto. Mas depois estou a ver o filme e não estou convencido que isto é uma história que me interessa. Acho que é mais esse o problema. Porque às vezes os dados podem Eu estar percebo todos também lá, esse mas é lado. uma questão estilística de. Para mim, não houve este balanço de momentos mais calmos com momentos em que de repente vimos esta catarse de violência, ou catarse de imaginação, da necessidade do salto para o escapismo, que me façam sentir esta diferença, não é? O porquê do salto. E às vezes era só isso. O filme opta, e isso que percebo que seja a intenção do Peter Jackson, de querer que isto seja tudo played out at 11, mas depois acho que há uma carência de sentir que. Simplesmente sentir. Nem sequer, já nem sequer peço por justificação, porque se calhar nem sequer tem a ver com dar uma justificação explícita, porque como o Léo disse, o que é que pode justificar um assassinato? É mais uma questão estilística de como é que as coisas me são mostradas, tipo, esta mudança do real para a fantasia, sinto-nos mais tempo no fantasia sem perceber, sem sentir a realidade das coisas, e portanto é um filme que se torna, por consequência, grandemente cartoony e cria-me esse distanciamento com o filme. Pronto, depois torna-se uma coisa subjetiva. You went with it, you glued yourself with the film, you liked that aspect. I had some trouble with it in Connect. Eu concordo que Um, quando chegamos ao fim, a morte também, percebo o que estão a descrever. Não é algo que eu sinta. Parece que sou pouco a climax, no sentido em que eu estava à espera de sentir mais attachment com a mãe e mais peso naquele momento final e parecer um bocadinho mais desligado. Mas lá está, eu fui-me interessante pelo filme de outras formas, pela relação delas e pelos momentos visuais que achei super interessantes.
e pelo design de som também, não falámos, mas tem Yeah. momentos muito interessantes. E o filme tem esse lado todo formal que é cativante, e por muito que eu perceba que há estas questões da relação delas, e depois na justificação final com o assassinato, consegui ver bem na mesma. Se bem que, lá está, percebo. Acho que poderá haver qualquer coisa ali que poderia ajudar a justificar um bocadinho mais a decisão final. Ah, Até porque da forma como ela própria justifica o facto de ser um obstáculo parece um bocado arbitrário, quer dizer, dessa forma ela tem podido ter matado o pai, portanto, lá está, há estes pequenos pormenores, mas faça tudo, eu acho que o filme está bem construído o suficiente para eu perceber que, ok, claramente há aqui um distúrbio qualquer, e pronto, e o resto é deixado Sim, um for pouco à sure. imaginação, Uhum. mas não me deixou de interessar. Sim, às vezes há filmes que também sinto o mesmo, e que formalmente, mesmo que narrativamente o filme não me convença completamente, há qualquer coisa na estética e na forma e na dinâmica das coisas que me cativa e me faz gostar do filme. Neste não consegui fazer esse salto, talvez no futuro, mas formalmente é um filme que tem muitos momentos de cortes e de movimentos de câmara extremamente interessantes. Dá para ver que é alguém que tem ideias visuais diferentes e que está a fazer. É quase uma abordagem de um filme de terror, mas por este melodrama Sim. caseiro, não é? Que é interessante. E muitas vezes a comédia e o horror andam de par em par, tipo, o que é Uhum. interessante. Há momentos em que eu me ri, ou lembro de me rir, já não sei o que é que eles foram especificamente, mas eu que me ri eram nitidamente momentos de terror. Tipo, mas eu acho que ele caminhou, ele caminha, Sim, por exemplo, acho aquela que ele está sequência da ciente das duas perseguição coisas. com o Orson Welles, né? Do Ah, Third sim, Man, yes, 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 em que estamos yes. sempre a ver lá aparecer, que isso teve bastante Mas Quando há ela uma coisa decapita interessante nesse aquele sentido, não homem é? e depois corta para ela abrir a porta, também Porque é eu um acho que gesto muitas interessante. vezes estas pessoas comportam-se, ou são crianças, basicamente, não é? Tipo, podem ter 14, 15 anos, tipo, já adolescentes, mas they behave still like they were like 8 or 9. Tipo, a brincarem, tipo, aos mundos imaginários portanto, muitas vezes no mundo imaginário, quando tu foges de uma ameaça ou de um vilão ou o que seja, quando estás a brincar with your friend when you were like 8, 7 or something like that, you laugh as well or something, no? Because there's the thrill of the chase, so to speak. As coisas já não de par em par. E o Jordan Peele já falou um bocado sobre isto, né? Tipo, the horror changes with the music, né? Tipo, quase tipo, muda para comédia ou para ser humorístico, né? O que é considerado horror. Outro momento interessante é quando ela está, tipo, isto é a Juliette naquele hospital, tipo, a ser curada e aparece-lhe o padre e é este duplo ponto de vista dele e dela, um com o outro, e é esta grande angular super exagerada, o aproximar do plano em relação ao padre, e ele a descrever tudo este Do you want to be saved by Jesus Christ? E, tipo, é super exagerado, and clearly, I mean, how can I not laugh at this? You know, it's super exaggerated, so, but at the Mas same por time, acaso, scary. fizeste aí um ponto interessante, porque realmente como elas se comportam sempre como pessoas muito mais jovens, quer dizer, de certa forma disso até ajuda um bocado a justificar o assassinato, porque é exatamente aquilo que crianças fariam, é comportar-se sem ter consciência da consequência das suas ações, e portanto estamos sempre neste mundo de, no fundo, crianças de 8 anos, em que tudo o que elas fazem é uma brincadeira, e portanto, inclusive depois o assassinato, mesmo que depois seja uma coisa bastante séria com consequências reais, não é? Mas realmente estás sempre nesta mentalidade de isto é só crianças a brincar e transportas isso até ao fim, até depois eventualmente ser mesmo a morte e obviamente ter consequências que tu depois não vês, não é? Sim, Mas é eu acho que é interessante alguma explorar coisa. esse lado de isto são só miúdas, não é? Yeah. E é tudo inocente. Eu acho que isso também ajuda, porque estamos nessa mentalidade, acho que ajuda um bocadinho a explicar o que aconteceu. Sim, isso definitivamente ajuda e eu, pelo menos de acordo com o que o filme mostra, eu acho muito dúbio quando o primeiro diagnóstico lá no tribunal de 1954 ou whatever, tipo, diz que não tem qualquer pronúncio de insanidade porque, tipo, há ali qualquer coisa de muito estranho, tipo, para se comportarem desta forma, haver este recesso para uma idade mais nova até do que têm e manterem-se dissociadas da realidade de tal forma que tudo é uma Uhum. brincadeira. Sim. Um, e por não são maiores de idade, tem uma prisão de 5 anos e depois. I mean, há aqui um. Eu estou muito interessado, tipo. I think there's a very interesting film that I'm thinking if I'll indulge in or not. Has a story itself, because Uhum. the idea, a ideia que eu fiquei fascinado com. E depois deste filme, por muito que este filme possa ter feito sentir coisas positivas, negativas, o que seja, quando acabou o filme, eu não consegui parar de pensar sobre o filme.
eu não consegui pensar sobre o momento de cadeiro final. Porque, por exemplo, para mim o clímax, eu até fechei a mão assim, tipo, quando a mãe, tipo, quando mataram a mãe, porque Yeah. é tão lento, aquilo demora, e depois fica literalmente câmara lenta, como eles vão para aquele jardim. E é tipo, é como estão a matá-la como se fosse um animal, e os berros Yeah. dela, tipo, é horrível. E eu acho que o início, o fim, tal como o início, tem uma montagem muito interessante, tipo, com o grito dela afinal, essa separada da melhor Sim. amiga através do barco que se vai embora. Uhum. Foi horrível. E depois eu até parei na sala a falar com o meu pai, tipo, I saw this film. How can someone kill their own mother? That's horrible, like, you know. E depois fui ao YouTube, comecei a ver, tipo, like, some news reports and etc. E, tipo, o facto é que elas mudaram de nome, sabes? Tipo, elas mudaram de nome anos depois. Sim, E o sim. Uma engraçado, delas até ficou uma escritora escritora conhecida. de policiais, tipo, Oh, wow. de romances de crime. O que eu acho super doentio, alguém fazer, tipo, sucesso e dinheiro a partir de, ou entretenimento a partir de livros que falam de crime. Quando foi ela Sim, própria sim. uma criminosa, tipo, a murderer, there's something Então, really wrong there. write E what depois you nas know. próprias entrevistas. What you know? Exactly. E depois nas próprias entrevistas que ela dá, porque depois o que acontece é que o filme é dos anos 90, e nos anos 90 elas tinham nomes diferentes, tipo, ela era a Juliette, era Anne Perry, estava em Inglaterra, e a outra, tipo, a Pauline passou a ser another Mas name, é, estava na mas é, Escócia. Anne Perry Não muito continua a ser distantes Anne uma da Perry, outra. acho eu, não é? Não, Ela sim, mudou de nome continuou, para acho Anne que Perry, continuou, sim. mas Mudou e continuou. continua. Mesmo Pois. depois, quando o filme saiu, os mídias identificaram-na tipo, houve toda uma quote que ela disse, tipo, que eu vi pronto, a demonstrar a sua frustração, tipo, oh, God damn it, I had so much effort in having a new life, getting a name, and now I'm being kind of, you know. And I started thinking, oh, yeah, tipo, este Can't momento you na vida kill a dela é mother super in interessante. peace? God damn it. Can you kill a mother in peace? Mas achei super interessante, tipo, como é que tu podes, tipo, como é que tu podes continuar, tipo, a viver, tipo, anos depois? Elas viveram durante muito tempo, ela só morreu para em 2023, a Anne Perry. E a outra continua viva. E como é que tu podes mover para lá do momento que aconteceu quando tinhas 15, mas em que efetivamente mataste alguém, e construir toda uma vida nova em que tens um nome diferente, uma situação diferente, e Sim, depois quando sim. descobrem quem tu eras, how do you deal with that? E aparentemente ela diz, but fortunately a lot of my friends are stick with me through these trying times of being revealed as a murderer. So, Para não porque falar que depois começo a a pensar, pena em tipo, si parece ridícula, né? Eu tinha também lido que elas escaparam à questão da death penalty, pronto, da pena de morte, porque eram muito jovens. Mas depois e depois a começo a pena em si pensar, foi tipo 5 anos. Parece um É, bocado tipo, 5 anos é evitam bué. isto para depois soltar 5 anos presas. Um bocadinho depois começo a disparatado. pensar em É termos o estranho. que é realmente verdadeira justiça. É 5 anos, são 10 anos, 25, 30, é para sempre. Certainly not death penalty. I don't know. I don't think so. But a lot more than 5 years. A lot more than 5 years. Uh, O que Não ele também sei. fez É, pensar é é difícil. como é que a vida tipo, pode ser tão tipo, eventful em apenas 15 anos. Quer dizer, é impressionante o que é que estas raparigas fizeram e tiveram ao ponto de depois de repente serem presas por matarem a mãe, tipo, aos 15 anos e depois saírem da prisão aos 20 tipo, aos 20 tipo, Já já viveram passaste por tanto. isso tudo. E, entretanto, já vão viver outra vida completamente diferente. Sim, e eu penso o que é que eu estava a fazer com 15 anos, tipo, poxa, ter passado por isso tudo é estranho, é estranho. e como é que reavalias isso, tipo, aos 15 e depois de teres 15, tipo, é completamente a different state of mind. E eu acho que há um filme interessante na ideia de duas mulheres, ou dois homens, o que seja, tipo, que tiveram uma relação amorosa há muito tempo, que resultou, tipo, no matricídio, não é? Tipo, e o filme começar com when they are apart in this kind of doom and gloom kind of environment and they might see each other again. Porque um dos mitos, pelo menos, que havia, tipo, é que quando elas saíram da prisão não se podiam, tipo, o tribunal estipulou isto, não se podiam voltar a conhecer. E pelo que se sabe, nunca mais se cruzaram. I think there's an interesting film there, like starting a film with these two people, not quite knowing what their connection is, qual é a relação entre as duas, e perceber que o que elas partilham é esta relação que sucedeu no homicídio aos 15. There's something very interesting there. I just started thinking about it e se calhar o filme é sobre elas encontrarem-se outra vez. No, I thought it was kind of. I couldn't stop thinking about it, and it's really strange. It's really incredibly strange. E eu vi um news report que achei tipo, oh my god, it's like the film, tipo, porque um, a Pauline tem um novo nome, né? Tipo, ela vivia numa casa, tipo, in the United Kingdom, acho que não sei se era na Escócia, ela depois mudou-se para a Escócia, mas depois vendeu essa casa a alguém. E estava no news report alguém explicar o que é que essa casa continha lá dentro e tinha um mural pintado. Acho que era quase uma
parecia pelo menos um vitral, mas não tenho a certeza, mas estava pintado como um. E tinha todos estes em cada quadrado, multicolorido, havia tipo estes episódios de vida quase. E estamos a falar de uma mulher que já muito longe na sua idade, ok? E em alguns desses vitrais, muito bonito, tipo, lindíssimo, tipo, multicolorido. E tipo, num deles tinha tipo duas raparigas com o cabelo em chamas a serem cortadas ao meio, tipo, e separadas, e parte delas é uma planta. E eu fiquei, oh my god, she's still haunted She's by still this thing that thinking, happened yeah. when she was 15. And all this imagery, just in imagery, is being told as if it was like, não é? Este pedaço da história a ser tirado do mundo, quase arqueologia, não é? Tipo, e está ali escondido numa casa, num teto. É tipo, wow, imagine. I mean, just. That's the movie I want to see as well. Like, I want to see the sequel to this. I want to see what happens. Heavenly two It's just creatures. so. Earthly Yeah, creatures. no, I was. Two heavenly Two creatures. heavenly two creatures. Yeah. It's a very creepy world, tipo, de Santos e Fourth Wall, and isso é interessante. Porque o filme também se torna interessante pela um bocado with a freebie, que é tipo a realidade que tenta retratar que empresta, né? Que é a própria realidade, tipo, isto aconteceu, tipo, né? E. Yeah, Mas tipo, há certas coisas que. é por isso que o filme também tem yeah. este caráter interessante, quase intrinsecamente, mesmo que depois possa não ir para lugares, claro, tipo, muito bem explicados depois na questão do assassinato. É porque, como tens sempre uma base do real, não sei, isso funciona O sempre ali real como uma próprio, que é. baseline. Sim, uma baseline em que, ok, já estou a partir deste posto, então é um bocadinho mais fácil perceber onde é que a história está a ir e perceber a perspectiva que o Peter Jackson adotou para contar o filme desta forma tão exagerada. Mas eu acho que voltando sempre a esse lado é fácil, porque lá está, pode não ser tudo claro, mas tem esse cushion de justificação. Obviamente que o filme tem de funcionar por si só e podes não saber que isto era um caso real, mas de qualquer forma eu acho que tem ali um peso que ajuda a dar algum gravitas e pronto, isso também ajudou-me a entrar no filme, a perceber que isto era tudo uma coisa real. A questão de ser uma coisa real, mas até que ponto o DTD fizeram um trabalho de investigação suficiente para retratar os aspectos da realidade onde vem este capismo well enough? Tipo, pronto, é só isso que eu me pergunto às vezes. Tipo, não sei. Depois são escolhas criativas. What he decides to do with it. E pronto, foram as escolhas que ele fez. Sim, e mesmo que faças a investigação, nada te garante que as pessoas envolvidas vão dizer a verdade, não é? Elas vão se That's calhar true, tentar as well. sempre fazer um sugarcoating da situação, não é? E depois a outra, Fazer-se dito passar como melhor. reclusa. Sam Perry tinha alguma reputação, tipo, aparentemente bem sucedida como escritora, tipo, a outra, tipo, knows, doesn't show up to cameras, so, completamente fora. Mas, aqui um pequeno parênteses, eu achei bem engraçado, eu ri-me quando eles estavam, tipo, a meter os santos nesta espécie de shrine, tipo, no meio da floresta. E depois o que acho bem interessante no filme é a luz injustificada, tipo, a luz que surge e a fonte da luz não tem qualquer razão de ser, mas é interessante porque este lado surreal, ele brinca muito com os tipos de cor que usa, tipo, de repente tens a cena de amor entre elas, que é purple and blue, when they are in the house, logo depois de fugirem ao Orson Welles, e na floresta é tipo amarelo e verde, something like that. It's very strange, mas eu gosto desse uso de luz quase injustificado. Mas nesse momento da floresta, quando ela escolhe o Orson Welles, tipo a Pauline e a Juliette diz tipo, no, it's bad, and throws it to the river. I started, why? He's so good. Like I was like, no, he's good. Insulted. What? He's hot too. Mas depois tem bem Yeah. piada, o plano em, tipo, de repente vamos para o rio e ele faz tipo um tilt e vemos a cara dele ali no rio. Eu tava tipo, what the fuck? I really laughed in there too. Like, it's almost like this is very important for the rest of the movie. And then he goes into what? I was like, is this a thing? E depois mais tarde ele regressa, mas é de género, you're really playing this out. Like it's really a thing. Like, okay, fine. She hates him, but I love him. And it's like, okay. É assim, é assim que eles comunicam a insanidade delas. Como é que alguém pode não gostar do Orson Welles? É porque não estão bem da cabeça. Exatamente, yeah. Então, e nesse momento estava a pensar, é outra cena, porque isto está a dar o Third Man e é um filme que o Miguel não gosta. Tipo, eu só estou a pensar no Miguel a ouvir a música. Fiquei com boa vontade de ver o filme, por acaso. Apesar dela depois like the dizer que ela é horrível, não sei o quê, mas eu não consigo deixar de se sentir atraído por ele. Ou, tipo, ele refere assim uma coisa, acho eu, a sair do cinema. Sim, é isso. Apesar daquilo tudo, ela gosta dele. Yeah. Yeah.
É charmoso. E é tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos no Instagram e o website oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez mais estilo. E se te encontras no YouTube e procuras vídeos como este, clica no próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez bombástica.